Eu tenho me perguntado constantemente, qual é a minha parte para fazer do Brasil um país melhor para todos? Isso tem me inquietado bastante. E eu já escutei respostas muito diferentes para essa pergunta. Eu ajudo uma creche, eu cumpro as leis, eu não pago propina, eu faço a doação para uma igreja, eu trabalho muito. Mas quando nós olhamos para o nosso país, esse Brasil real, que tem um contexto bem mais complexo, como podemos, de fato, fazer a diferença? Isso me faz lembrar de quando eu participei do encontro de jovens. Eu tinha uns 20 anos e o coordenador do grupo solicitou que cada jovem falasse dos seus problemas. Eu fiquei assustada. Eu não me sentia com problemas, pelo menos naquela época. E em meio àquela situação, sem saber o que fazer, eu me perguntei se para estar ali eu tinha que ter problemas. Esse fato, ele sempre me faz refletir que para a gente fazer a diferença, nós não precisamos passar por problemas, ou mesmo achar que só grandes ações ou grandes embates podem mudar uma realidade. Até porque, em um país como o nosso, com tantos desafios, o que não falta é oportunidade para a mudança. Conto esses fatos para apresentar a vocês uma experiência impactante e transformadora que está acontecendo numa região de Pernambuco. Nessa região, a renda média da população é baixa e o índice de analfabetismo é quase 3 vezes maior do que o índice do Brasil. Mas foi nessa região, no sertão do Araripe, que eu tive uma resposta bem diferente e especial para a pergunta que me inquietava. Lá, as pessoas, elas não inventam desculpas para as suas dificuldades. Elas buscam as alternativas e põem energia para implantá-las. Eu estava trabalhando em um projeto que visava criar condições da agricultura familiar aumentar as suas vendas para o governo. A intenção era que seus produtos fossem vendidos para a merenda das escolas públicas dos municípios de Araripina, Santa Filomena e Granito. Era uma grande oportunidade para os produtores rurais aumentar as suas vendas. Inicialmente, achamos que só era capacitar as equipes de governo para fazer processos mais simples de compras e os produtores rurais para entregar seus produtos nos critérios lá estabelecidos pelo governo. Só que isso não deu certo. As pessoas, elas precisavam se envolver. Faltava algo que fizesse a ligação entre todos os envolvidos. Elas precisavam se reconhecer como agente de mudança. Precisava ter um significado maior, um elo de fato. E elas precisavam se apropriar da força da colaboração do coletivo. E foram os produtores rurais os primeiros que começaram a fazer a mudança e juntar as pontas desse difícil processo de integração. Eles foram capacitados para saber vender para o governo e para produzirem também alimentos seguros e de qualidade. Só que eles não iam produzir para qualquer um. Os seus produtos iam ser consumidos pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos, pelos seus vizinhos. E isso foi que deu um significado singular para os produtores rurais. E as equipes do governo, o que fazer para que elas se sensibilizassem, para fazer processos mais acessíveis de compras, de fácil entendimento, e que pudessem, de fato, fazer com que os produtores rurais pudessem participar. Mais uma vez, foi o empoderamento que deu certo. Eles foram não só os responsáveis por já atender uma legislação que obrigava eles a comprar da agricultura familiar, mas, principalmente,
por aumentar a renda das pessoas do seu município e por proporcionar uma alimentação variada e nutritiva para as crianças. Mas ainda tínhamos um grande desafio pela frente: mudar os cardápios das escolas. Boa parte desses cardápios já estava elaborado, com produtos que não eram da região e alguns industrializados, com receitas prontas, mais fáceis de serem entregues e de serem manipuladas. O que fazer para envolver as nutricionistas e merendeiras a também entrarem nesse processo de mudança e de melhoria de vida para as pessoas? Trouxemos receitas novas, realizamos cursos de culinária e concursos de receita. Tudo isso envolvendo o poder de transformação de cada um. E, ao fazerem novas receitas, elas desenvolveram também outras habilidades. E os talentos dela foram destacados. E quem não gosta de ser valorizado e de estar sempre aprendendo? Elas aderiram, mudaram os seus cardápios e o famoso bode do sertão passou a ser alimento essencial para as crianças da região. E foi bode para todo gosto. Bode assado, bode guisado, bode com legumes, bode de qualquer jeito tinha lá. O que não faltou foi receita. Todos já estavam ali unidos e envolvidos: merendeiras, nutricionistas, produtores rurais, instituições, equipes de governo, movidos por uma alimentação mais saudável para as crianças, que envolvesse os produtos locais, valorizando a região e as pessoas que produziam lá. E todos sabiam que aumentar a renda dos produtores significava melhor qualidade de vida para as famílias. E os resultados foram muito bons. Por que não dizer excelentes? Mas não dá para falar de resultados sem falar de seu Edinho. Seu Edinho é produtor rural, lá de Riacho Fundo, um distrito que fica a 40 quilômetros de Araripina, e que foi um dos beneficiados pelo projeto. Ele tem uma capacidade incrível de juntar as pessoas, de colaborar, de liderar, de fazer com que elas acreditem na sua força de mudar para melhor. Ele é casado, tem 2 filhos, muitos netos, e já foi técnico de futebol. Inclusive, eu acho que foi no futebol que ele desenvolveu essa capacidade de trabalhar com as pessoas, de fazer com que todos se unam por um objetivo maior e compartilhado. Pensem num homem animado, naquela pessoa que sempre está disposta a colaborar e a ajudar, que tem um orgulho do seu trabalho, da sua região, e faz tudo com os outros. Seu Edinho já atua com essa associação há muitos anos. E esperança é que move o seu Edinho. Não aquela esperança romântica que muitas vezes a gente fala, mas ele acredita e trabalha para mudar a sua realidade e para alcançar os seus objetivos. Por isso, eu convidei seu Edinho para estar aqui conosco hoje. Seu Edinho. Seu Edinho, muito obrigada. Muito obrigada pelo aprendizado da colaboração e por nos encher de tanta esperança. E vocês querem saber os resultados para a comunidade de Riacho Fundo? Antes de participarem desse projeto, a comunidade produzia praticamente para subsistência. Eles não tinham renda. Hoje, eles têm uma renda de R$ 1.400 por produtor. E seu Edinho me falou há 2 semanas que esse valor vai dobrar até o final do ano. Só para vocês terem uma ideia,
a comunidade do Riacho Fundo passou a vender R$300 mil só para a merenda escolar do município de Araripina, por ano. E o município de Araripina, que comprava muito pouco da agricultura familiar, comprou em 2 anos e meio R$1.437.000. Isso não é pouco, isso é muito para um projeto desse, para um trabalho, para uma comunidade dessa. Esse projeto já está sendo implantado em mais 2 regiões do estado de Pernambuco e já foi apresentado nos estados do Piauí e do Amapá. E vocês acham que pararam por aí? Não. A comunidade achou que podia muito mais. Hoje, eu estou trabalhando juntamente com uma equipe excelente e com parceiros em um novo projeto. A exportação do mel de Pernambuco para o mundo. Isso mesmo. Por que não pensar grande quando nós pensamos juntos? Isso faz muita diferença. Essa experiência da agricultura familiar vender para o governo criou um círculo virtuoso de otimismo, de força, de integração de muita gente, capaz de transformar uma ideia de mais de 10 anos de exportação do mel em ações concretas. E eu tenho convicção que em 2019 nós estaremos celebrando mais essa conquista do coletivo, do plural, de muitas pessoas e de instituições também. E é por isso que aquela pergunta que eu falei lá atrás teve que ser mudada. Não adianta querer fazer só a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte integrada com a dos outros, envolver outras pessoas e atuar de forma colaborativa. E aí eu pergunto, o que você está fazendo juntamente com outras pessoas para fazer do Brasil um país melhor para nós vivermos? Obrigada.